Danilo pode ou não trocar o Botafogo pelo Palmeiras? Nos últimos dias, várias especulações. Queria destacar duas delas. A primeira, essa bem maluca, dando conta de que o Palmeiras estaria disposto a pagar 18 milhões de euros, além de fazer a cessão do Naves em definitivo. O Naves é um zagueiro que pertence ao Palmeiras e está emprestado a um time português. Outra, que surgiu mais recentemente, dá conta de que Giuliano Bertolucci, o maior agente de futebol no Brasil, estaria tentando convencer a Leila Pereira a levar essa negociação adiante. A grande dificuldade seria convencer John Textor a liberar o jogador. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha profissionalmente para o Danilo e também com o representante do Naves. Ambos descartaram qualquer possibilidade de oferta de 18 milhões de euros, mais a inclusão do Naves. Um dos representantes do Danilo chegou a dizer o seguinte, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa história de 18 milhões de euros mais o Naves, só especulação barata. Sobre a tentativa do Bertolucci em levar essa história adiante, o que eu ouvi é que o Danilo hoje está muito focado em jogar bem pelo Botafogo para tentar garantir uma proposta interessante de ligas europeias em julho. Volante que foi contratado do Nottingham Forest por 22 milhões de euros. Para fechar o noticiário palmeirense, Maurício participou normalmente das atividades nos últimos dias, especialmente nessa sexta-feira, e pode ter condição de voltar ao time no fim de semana. Já Paulinho esteve em parte do treino com campo reduzido ao lado de atletas da base. Para completar, Murilo, zagueiro, e Vitor Roque, centroavante, ainda estão sob os cuidados da fisioterapia. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre demissão no Palmeiras. Verdão anunciou nas últimas horas a dispensa de Eduardo Silva, que trabalhava há bastante tempo como superintendente de marketing do Verdão. A avaliação interna de que o desgaste do Eduardo era gigante, com praticamente todo mundo, exceção a presidente Leila Pereira. E a Leila acabou se rendendo e dispensou o funcionário, que trabalhava desde a época do Paulo Nobre, passando por Maurício Gagliotti e também com Leila Pereira. O fato de o Palmeiras não ter hoje um patrocínio nas costas do time masculino e do feminino, e também um patrocínio master para a base, acabou também tumultuando a situação do Eduardo Silva, que foi dispensado. Vale a lembrança de que esse espaço nas costas do time principal era ocupado pelo Grupo Fictor, que bancava 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. A Fictor pediu recuperação judicial envolvida em uma série de escândalos e o Palmeiras optou por rescindir esse contrato de forma antecipada. Outra informação importante sobre o marketing do Palmeiras, Verdão tem conversas com uma empresa chamada Leapmotor, chinesa, do ramo de veículos elétricos, recém-chegada ao Brasil. O Verdão foi procurado pela Leapmotor e as partes tentam chegar a um acordo para ocupar um dos espaços vazios no uniforme alviverde. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo ainda de Palmeiras e Vasco. Aliás, uma decepção, né? A forma como o Palmeiras jogou, a forma como perdeu a liderança do campeonato e o Palmeiras está em segundo lugar hoje. Não é uma posição ruim, não é. O problema foi como o Palmeiras perdeu para o lanterna do campeonato. O Vasco não tinha ganhado de ninguém, e o Palmeiras foi lá, fez uma partida ruim, um segundo tempo horroroso, defesa mal posicionada, não se entendendo. O primeiro gol foi por dentro da defesa e o segundo gol, outra bobagem também do Palmeiras, que entra ali pela esquerda, a bola entra no meio da defesa e sai o segundo gol, virada do Vasco. O Palmeiras que começou bem, mas o Palmeiras tem feito isso, né? Começa bem, sai na frente 1-0, às vezes até faz o segundo, mas depois perde o ritmo, depois não consegue definir a partida e dar brecha para o adversário complicar o jogo. Mas outra coisa que chama muita atenção é a diferença de um time para o outro. É a diferença de um time que o Abel encontrou que estava jogando bem, vinha de 8 vitórias seguidas, o Palmeiras vinha de 8 vitórias seguidas, ganhando de todo mundo, com o Maurício no time, com o Alan no time, depois entrou o Arias, o time foi campeão paulista, não mudou muita coisa, mas realmente a disparidade, né, de um time titular e do time reserva. Esse time titular, olha só, começou lá contra o Vitória, ganhou do Vitória, ganhou do São Paulo. O São Paulo ganhou agora na semifinal, mas já ganhou aquela do São Paulo também, era parecido, hein? Era parecido. Mas vamos tirar aquele lá, vamos botar esse da semifinal. São Paulo, Vitória, Corinthians
Internacional, Capivariano, Fluminense e 2 vezes o Novo Horizontino para ser campeão paulista. Então esse time titular é um time bom, um time que joga num alto nível, tanto que foi campeão paulista, líder do brasileiro, invicto até então. E quando o Abel tem que mexer tanto no Paulista, aliás, as 2 derrotas que o Palmeiras tem no Campeonato Paulista, que aconteceram contra o Botafogo e contra o próprio Novo Horizontino, também foi com o time reserva. Aí 4 do Novo Horizontino, além da conta também, né? A gente tem que lembrar disso. Aí foi jogar agora contra o Vasco da Gama, lanterna do Campeonato Brasileiro, gente. Não tinha ganhado de ninguém, troca de treinador. O Renato, a gente sabe que dá uma mexida no vestiário, dá uma motivada e o time reage, mas muito pouco para enfrentar um time como o Palmeiras e vencer o Palmeiras da forma como venceu, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras estava bem no primeiro tempo, fez o gol, estava jogando até, mas depois do segundo tempo não aconteceu mais nada, mais nada. Então a disparidade que acontece quando tem que trocar. E trocaram 4 peças, foram trocadas. 4 peças. 2, né? Não tem como, o Maurício teve que sair e o Murilo também. E aí o Piquerez foi descansar e o Tigrinho também. E nessas mudanças, eu acho que aí tem um erro também do Abel. O Abel está querendo manter o sistema que ele encontrou, que funcionou, que foi legal, mas funcionou por causa dos jogadores. Funcionou por causa dos jogadores. Quando o Abel mantém o sistema, mas troca os jogadores, não funciona. E não vai funcionar. Por exemplo, trocar o Vitor Roque pelo Sousa não vai funcionar. Não vai funcionar. O Sousa está muito longe de característica e de rendimento também do Tigrinho, né? Muito longe. A característica é completamente diferente. O Tigrinho é aquele trator, né? Que briga em todas, finaliza muito bem, de perna direita e às vezes até arrisca a perna esquerda também. Mas é um finalizador de cabeça, por baixo, velocidade, briga, força. O Sousa não tem nem perto dessas características. E nem é da posição. O Abel está tentando um Sousa como centroavante. E aí, olha os números do Sousa. 44 jogos, 6 gols, isso pelo Palmeiras. 44 jogos, 6 gols. Ainda deu 7 assistências. 7 assistências até que tá legal. Até que joga pouco, né? Mas em 44 jogos ele fez 6 gols. Sabe em quanto tempo o Vitor Roque fez 6 gols? Esse ano. Já tem 6 gols. 6 gols na temporada. 3 no Brasileiro e 3 no Campeonato Paulista. E olha que ele não jogou. Pelo menos uns 3 jogos ele não jogou. Pelo menos uns 3 jogos ele ficou de fora. E aí o Palmeiras fez 12 jogos no Paulista e 5 no Brasileiro. Tira 3 dele, são 12, com 12, 14 jogos. Em 14 jogos ele fez os 6 gols que o Sousa fez em 44. 44. Então é muita diferença. Muita diferença de aproveitamento, de rendimento. E não vai se encaixar. Sabe? E outro jogador que é o substituto aí também, que o Abel usa demais, o Luigi. Menino da base, cria do Palmeiras. É legal, o Palmeiras sempre revela grandes jogadores, mas o aproveitamento do Luigi é muito baixo. Muito baixo. 34 jogos. 34 jogos, isso do ano passado e desse ano, né? 3 gols. 3 gols fez o Luigi e 1 assistência. Então, um rendimento muito baixo. Não dá. Então, o que precisa a gente entender? Para não ter um rendimento tão baixo como esse, quando está de fora o Tigrinho, coloca o Flaco lá na frente como centroavante, que é a dele. O Flaco é centroavante. É um ótimo cabeceador. É um cara que faz a parede, protege, porque hoje ele está mais forte, né? Não é mais flaco, né? Flaco é magro. Flaco é magro. Não é mais flaco, flaquito. Agora ele está forte, o Flaco. Então é um jogador que faz a parede, que faz gol de cabeça, pode disputar a bola por cima com os zagueiros e encosta o meia nele. Quem pode ser esse meia? Maurício, se tiver em campo. Isso quando o Tigrinho está fora, tá? Porque a dupla ali se entende demais. Quando o Tigrinho está fora, pode ser o Maurício ou pode ser o próprio Andréas. Com a recuperação aí do Evangelista, ele pode repetir aquele meio de campo que antes da lesão do Evangelista estava dando certo na chegada do Andréas. Marlon, aliás, não era nem o Marlon, né? Acho que era o Aníbal. Mas dá para fazer com Marlon, Evangelista e Andréas. Aí na frente, Flaco Lopes, Alan
E Arias, se você não tiver o Tigrinho, dá para mexer no time, muda um pouco o sistema, né? Coloca um jogador de referência com outra característica, 2 jogadores de velocidade pelo lado. Ele quer colocar um meia. O meia pode ser aí o Andréas, então. E resolve. Tem um meia, tem um centroavante, tem 2 jogadores de velocidade pelo lado, que vão fazer bem um contra um. Vai ter a jogada lá de profundidade, vai ter a bola na área e vai ter o finalizador, que é o Flaco. Então eu acho que dá para dar uma mexida e deixar esse time mais competitivo, porque mostrei em números aqui. Com o Sousa e com o Luigi, que foram as opções até do João Martins, mas para começar foi o Sousa e aí a opção foi do Abel, fica difícil, pelos números inclusive. Agora, vamos falar do Flaco. O Flaco nessa temporada já tem 8 gols marcados e acho que 4 assistências. Em aí, pela 15 jogos, acho que nem isso. Então o Flaco, acho que menos, né? Porque ele não jogou todos os jogos. O Tigrinho, acho que eu tirei 3, foi pouco. Foi menos jogos que ele jogou. O Flaco, acho que dá para tirar uns 2, 3 também. Ele já tem 8 gols e 4 assistências. Então esse cara precisa ser muito bem aproveitado. O momento dele, momento de Copa do Mundo, momento de ser convocado, querendo jogar, querendo bola, querendo fazer gol. E ontem fez um golaço. Mais um golaço do Flaco. Onde ele estava? Recebeu a bola dentro da área e resolveu sozinho. Resolveu sozinho. Então, acho que o Abel tem que entender que o Flaco, na ausência do Tigrinho, porque a princípio um ia disputar a posição com o outro. Foi assim que quando o Tigrinho chegou, aconteceu. Às vezes o Tigrinho era titular e o Flaco banco. Às vezes o Flaco era titular e o Tigrinho banco. Quando os dois começaram a jogar junto, a coisa aconteceu. Mas na ausência de um, deixa o outro jogar onde sabe, que é o caso do Flaco. O Tigrinho não vai sair dali, né? O Tigrinho joga como 9 e acho que até joga do lado esquerdo aqui também, joga. Se precisar, joga. Até pela característica. Mas a dele mesmo é jogar ali como homem de finalização. Então, é ali. Mas na ausência dele, aí sim tem outras opções. Então, acho que o Palmeiras mostrou que tem dificuldade quando não tem um time titular. A diferença é muito grande. Ontem jogou o Jeftetra. O Fux e o Murilo nem acho tanta diferença, tá? Se bem que o Fux não tenha feito uma grande partida. Não complicou, mas não fez uma grande partida. Agora, Piquerez e Jefté tem uma diferença muito grande, mas acho que o Jefté para ser reserva até que dá. Mas dali para frente, Maurício por Felipe Anderson. O Felipe Anderson, quando entra no segundo tempo, até que tem entrado bem. Mas quando ele começa a jogar, realmente está sendo um problema, né? Está sendo um problema o Felipe Anderson quando é titular. Então, alguns ajustes aí precisam ser feitos, porque o sistema não funciona quando troca os jogadores. E aí a gente vai para o jogo de domingo, realmente precisando muito da vitória para se manter. Lá na ponta da tabela, o adversário é o Mirassol, 6h30, e depois a gente vai estar aqui 8h30 para fazer a live junto com vocês, tá bom? Então acredito sim que vai com o time titular, vai com o Tigrinho, não sei Maurício, provavelmente não. Não vai Murilo, vai o Fux, mas aí acredito que o Abel pode, mesmo na ausência do Maurício, ou colocar o Evangelista ou colocar o Alan junto com o Arias. São 2 opções que ele pode usar para esse jogo, que o Palmeiras precisa ser ofensivo, ganhar do Mirassol em casa, encostar, continuar a briga, que agora é com o São Paulo, né? São Paulo virou líder e a gente tem que estar de olho no São Paulo, e daqui a pouco tem confronto também. Palmeiras e São Paulo, acho que daqui 3 rodadas vão se enfrentar, então a gente tem que estar de olho. Tá bom? Então... Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.